Olá, amigos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, nos abençoe nesta manhã, nesse dia que o Senhor preparou para podermos nos alegrar e nos regozijar nele. E estamos de volta para a meditação no livro de Salmos. E nesta manhã vamos meditar no Salmo de número 81, um salmo que nos convida a louvar o Senhor e também nos traz o princípio de obediência para receber o favor do nosso Deus Todo-Poderoso. Este é um salmo que ele se divide em duas partes até o versículo 5. O salmista está nos conclamando exatamente a louvar e a exaltar o Senhor. E aí do versículo 5 em diante, ele começa a relatar na pessoa do próprio Deus, o próprio Deus falando e nos orientando a adorá-lo por causa das suas obras e por aquilo que ele realizou na vida do seu povo, principalmente ali no período do Êxodo. Então vamos à leitura do Salmo e que Deus possa então falar ao seu coração. Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou, como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia, e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi, e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostre ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Então veja, amados, e que o salmista nos conclama então a louvar e a exaltar, a celebrar com júbilo esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aqui, neste salmo, há uma clara referência à festa da lua nova, onde ali o povo se dedicava, adorava, glorificava e exaltava o Senhor. Era uma festa com muita alegria, né, onde o culto era celebrado a esse Deus. Mas no decorrer dos anos, o povo se esqueceu e o povo deixou de celebrar a esse Deus e também de obedecer e de ouvir a voz do Senhor. E este salmo, então, parece que tem uma espécie de chamado desse Deus para que o povo de Israel voltasse a escutar as suas leis, a cumprir os seus propósitos, né? Ele, aqui no versículo 13, diz assim: Ah, se o meu povo me escutasse,
se Israel andasse nos meus caminhos. Então veja, Deus está exatamente chamando o seu povo para o retorno à obediência dos seus mandamentos, à obediência das suas leis. Porque aqui este salmo relata exatamente que esse povo se curvou diante de outros deuses, fabricou outros deuses para si e começou a adorar outros deuses. O versículo 9 exatamente diz isso, olha, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostre ante Deus estranho. Então Deus está falando isso exatamente porque estava acontecendo. Aconteceu isso na vida de Israel, na vida do povo que Deus escolheu. O Deus o chamou e ali no Monte Sinai se declarou a esse povo como o único e verdadeiro Deus. Eu sou o único e verdadeiro Deus. Não devemos adorar a outros deuses. O povo não deveria adorar a outros deuses. O povo não deveria se curvar diante de outros deuses. Então o povo se esqueceu dessas leis. E então se curvou diante de outros deuses, fabricaram outros deuses para si. E quando a palavra do Senhor fala de outros deuses, ela não está se referindo apenas à ideia de uma fabricação de uma imagem de escultura. Ela está se referindo exatamente a uma idolatria. Idolatria é nós colocarmos outras coisas no lugar de Deus ou na frente de Deus no nosso coração. Então, necessariamente não precisa ser um outro Deus. Pode ser outras coisas. No meu caso, por exemplo, eu poderia colocar o meu ministério na frente de Deus. Eu poderia colocar a minha família na frente de Deus. E a palavra do Senhor diz que, então, isso é idolatria, né? Então, todos nós estamos sujeitos exatamente à idolatria. Nós, às vezes, temos a idolatria do nosso eu, da nossa vaidade, dos nossos próprios desejos. Temos a idolatria de imagens, sim, temos, mas podemos colocar várias outras coisas, né? A idolatria, a ideia de ter outros deuses, né, ou outro Deus, não se limita, né, apenas a uma fabricação de uma imagem de escultura. E assim, quando nós fabricamos outros deuses e colocamos outro Deus na frente do nosso Deus Todo-Poderoso, nós deixamos de ouvir Deus, deixamos de seguir os preceitos de Deus para exatamente adorar outro Deus, ou seguir os caminhos de outros deuses, né? E assim a gente segue o nosso curso da vida sem exatamente prestar atenção no nosso Deus. E aí nós corremos um risco, né? E o risco está exatamente no versículo 12. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. É isso que a idolatria faz com a gente. Nós vamos seguir os nossos próprios corações, os próprios desejos do nosso coração. E aí a palavra do Senhor diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, existe uma frase que muitas vezes as pessoas dizem por aí: siga o seu coração. Essa talvez seja uma pior das frases que a gente possa entender e compreender e às vezes até seguir, segundo aquilo que diz as Escrituras. Porque o nosso coração é enganoso. E muitas vezes o nosso coração está seguindo um ídolo que nós colocamos na frente de Deus, né? E aí a pior coisa que existe para o ser humano, para nós, é exatamente ser deixado pelo Deus Todo-Poderoso. É Deus nos entregar aos nossos próprios sentimentos, aos nossos próprios corações. Quando somos entregues assim, quando somos deixados por Deus aos nossos próprios sentimentos e aos nossos próprios corações, nós seguimos segundo a corrupção do nosso coração. Nós seguimos segundo a idolatria que está no nosso coração.
e nós nos perdemos exatamente nos nossos próprios desejos, nos nossos próprios conselhos, na nossa própria ignorância, na nossa própria arrogância. E o que devemos fazer então? Devemos exatamente pedir misericórdia, graça, obedecer aos mandamentos do Senhor e pedir exatamente ao Senhor que venha sobre nós para nos conduzir exatamente nos caminhos do Senhor. E aí, exatamente ele diz esse texto, versículo 14: eu, de pronto, lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Nós receberemos exatamente a proteção do nosso Deus, nós receberemos exatamente a guarda, né? Deus estará exatamente nos guardando dos nossos inimigos. E quem são os nossos inimigos? Os nossos inimigos podem ser o nosso próprio coração. Os nossos inimigos podem ser a nossa própria carne. O nosso inimigo pode ser exatamente Satanás. São esses exatamente os três inimigos que a Bíblia nos diz, que é exatamente Satanás, a nossa carne e o mundo, que na verdade não deixa de ser exatamente nós seguindo o nosso curso, o curso do nosso coração. E assim passamos a amar o mundo mais do que o próprio Deus. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Louvar ao Senhor, exaltar a Deus como o nosso único e verdadeiro Deus e obedecer às suas leis, obedecer os seus mandamentos. Isso é exatamente o que devemos fazer. Esse é um princípio de bênção, um princípio de graça, um princípio de sermos realmente todos os dias abençoados pelo nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde, e que o Senhor Jesus cuide de você, faça resplandecer sobre ti o teu rosto e lhe dê a paz. Fica com Deus. Em nome de Jesus.